Meu nome é Roni, faço vídeos falando sobre jejum e o poder do jejum também na restauração de casamento, na restauração da sua vida. O que acontece no mundo espiritual quando você jejua? Primeiro, o jejum, ele rompe a resistência espiritual invisível. Sim, quando você jejua, algo que não aparece ao natural começa a se mover no mundo espiritual. Resistências vão cair. Isso aconteceu também com Daniel. Desde o primeiro dia, Deus enviou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. É um príncipe, uma hoste espiritual que estava resistindo para que o anjo não trouxesse a resposta. Isso significa que o jejum dá força para os anjos e enfraquece a resistência demoníaca. Se existe amante, se existe confusão, se existe engano, dureza de coração, frieza ou fuga, silêncio, o jejum começa a desarmar isso internamente e externamente. Em segundo lugar, o jejum, ele amplifica o poder da sua oração. A oração sempre sobe, mas no jejum ela sobe com velocidade e impacto amplificado. E é como se no mundo espiritual o som ficasse mais forte. Jejum igual volume espiritual aumentado. Em Joel 2, 12 e 15 mostra que quando o povo jejuava, Deus ouvia mais rápido, restaurou, devolveu o que foi roubado e trocou vergonha por honra. Jejum coloca sua oração no mesmo ritmo dos céus. Vamos ler esta página em Joel 2,12. Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor vosso Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e é capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Então a desgraça já era prevista. Então, é possível que ele volte atrás e se arrependa, o Senhor Deus, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus, vosso Senhor. Então, ele está dizendo que se a gente se converter de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto, então o Senhor pode reverter a sentença que já era prevista para o seu povo que estava vivendo em pecado, em engano. Terceiro lugar, o jejum expõe e enfraquece os demônios específicos. Existem espíritos que não saem só por orações comuns. Jesus disse: esta casta só sai com jejum e oração. Marcos 9, 29. O jejum mexe com essas castas como espírito de adultério, espírito de sedução, espírito de engano no coração do cônjuge, espírito de fugir, de fuga e espírito de destruição de famílias, o espírito de narcisista, né? O jejum toca onde a oração sozinha não consegue tocar. Esses espíritos muitas vezes impedem você até de jejuar, porque vai ser contra eles. Em quarto lugar, o jejum faz Deus se mover em sua direção, em direção à restauração. Isaías 58, Deus deixa muito claro:
O jejum verdadeiro solta as amarras, quebra as cadeias e liberta jugos, ou seja, quebra o jugo das amantes, quebra o jugo da cegueira, quebra o jugo das mentiras que seu cônjuge acredita na mente dele, quebra o jugo da separação emocional e quebra o jugo da frieza. Então, por jejum, através do jejum, conseguimos romper barreiras que só com a oração, somente falando, não se faz nada. Falando nem resolve, só piora. Então, ore e jejue para tirar ali. Depois, com autoridade, mande sair em nome de Jesus. Jejum é uma ferramenta de restauração direta. É como se você dissesse para Deus: eu abro mão de mim, eu abro mão da minha carne, para que o teu poder opere onde as minhas mãos não alcançam, Senhor. Então é assim que o jejum funciona. O jejum torna o coração mais sensível à voz de Deus. Quando você jejua, a sua carne enfraquece, mas o seu espírito fica afiado. Isso faz você ouvir a direção de Deus com mais clareza, discernir os ataques, perceber sinais de restauração, entender o que é de Deus e o que é emocional e receber estratégias específicas para orar pelo cônjuge, pela sua família, pelas suas finanças. O jejum limpa os ruídos espirituais que atrapalham ouvir a voz de Deus. Número 6. O jejum faz o inimigo perder o território. Se há território espiritual tomado por causa da traição, das mentiras, das alianças emocionais ou pecados, o jejum quebra esses pactos, desfaz palavras contrárias, desmonta as fortalezas mentais e desarma as manipulações da amante. O inimigo perde as forças quando você está jejuando. Em 7º lugar, o jejum também ativa os anjos de guerra. Em Daniel 10, mostra que anjos são liberados durante o período de jejum. No jejum, Deus envia anjos que lutam por você, anjos que esclarecem a mente do seu cônjuge, anjos que colocam verdade onde há engano, anjos que expõem a amante, anjos que protegem seu lar. Lembre-se, os anjos aparecem em sonhos, como foi com Jacó, como foi com José, pai de Jesus. Os anjos aparecem em sonhos, eles entram na mente, eles também conseguem aparecer visualmente, como já também existem, como foi com Maria, né? Jejum é convocação sobrenatural. O jejum faz o coração do seu cônjuge amolecer. No mundo espiritual, o jejum toca as emoções profundas. Em Ezequiel 36, 26, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porque coração de pedra não é salvo, coração de pedra não é crente, não é cristão. Coração de pedra, coração duro, não tem o Espírito Santo. Mas o Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne. Então, quando você jejua, o seu orgulho cai, a resistência também é quebrada do seu cônjuge. As memórias da aliança são despertadas por eles, o laço com a amante enfraquece, a consciência dele desperta. Deus lembra a pessoa de quem você é na vida dele. É como luz espiritual entrando no interior dele. Aleluia. O jejum faz Deus lutar por você. Esse é o 9º tópico. Quando você jejua, você não luta sozinha. Deus entra nessa guerra. Em 2 Crônicas 20, Josafá convocou um jejum e Deus disse: a batalha não é de vocês, mas é minha. Ou seja, Deus assume a causa, Deus cria o caminho,
Deus derruba os adversários, Deus restaura o que foi quebrado. Então, em 10º lugar, o jejum também vai fazer milagres serem acelerados. A Bíblia diz, a Bíblia está cheia de jejum, mais resposta rápida. Resposta rápida, geralmente são jejuns de 3 dias, mas existem outros tipos de jejum. Esther jejuou 3 dias. Decreto de morte foi cancelado. Daniel jejuou 21 dias. Respostas liberadas. Jonas também foi o jejum de Nínive, né? Mudou o destino em 3 dias. Então o rei de Nínive, no livro de Jonas 3, foi 3 dias também. O jejum cria intervenção extraordinária, porque Nínive era para ser destruída, completamente aniquilada, e Jonas foi lá para dizer isso. Deus viu uma maldade de vocês e vai destruir vocês, e vocês serão todos destruídos. E ele falou com toda essa frieza. Só que o rei e o povo temeu tanto a Deus, porque eles ouviram já falar de Deus Todo-Poderoso, e o rei rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, cobriu sua cabeça de cinzas, e clamavam e choravam ao Senhor. E o Senhor se arrependeu e não destruiu Nínive naquele momento. Segundo a história, Nínive foi destruída 120 anos depois, porque eles voltaram a pecar. Mas durante o período de Jonas, eles se arrependeram e tiveram mais um tempo de vida. Então, em resumo, no mundo espiritual, quando você jejua, anjos são ativados, demônios são enfraquecidos, barreiras caem, oração é ganha pela força. A oração ganha mais força, né? Restaurar se torna possível, o coração endurecido quebra, o inimigo perde o território, Deus luta no seu lugar e as promessas são aceleradas. Aleluia, glória a Deus. Se você também está em jejum, assim como eu estou no jejum de Daniel, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença com o coração quebrantado, em jejum, rendida, dependente e certa de que o mundo espiritual está se movendo enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo jugo que se levantou contra minha vida, meu casamento, meu propósito, está sendo quebrado agora. Quebra as correntes, desfaz as amarras, derruba as fortalezas, destrói toda a resistência espiritual enviada contra mim. Senhor, que o Teu fogo consuma todo espírito de adultério, engano, sedução, manipulação, frieza, orgulho, dureza de coração e toda voz do inimigo que tentou aprisionar o coração do meu cônjuge. E eu clamo, envia os Teus anjos de guerra agora. Que Miguel e os anjos que batalham por famílias e alianças santas entrem na guerra de cada um que está orando comigo aqui e derrube o príncipe da resistência que tem atrasado as respostas, confundido os caminhos e alimentado as mentiras. Pai, em nome de Jesus eu oro. Desfaz o laço da amante, Senhor. Rompe totalmente essa ligação emocional, espiritual e carnal, Senhor. Apaga do coração dele e dela toda influência estranha, toda conexão maldita e toda dependência emocional e todo domínio espiritual que não vem de Ti, Senhor. Senhor, toca agora no coração do meu cônjuge, onde eu não posso tocar. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Desperta nele saudades, memórias, honra, temor, consciência e verdade, Senhor. Lembra quem eu sou na vida dele. Lembra a aliança que fizemos diante de Ti, Senhor.
Pai, no nome de Jesus eu declaro: nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma obra de feitiçaria emocional prosperará. Nenhuma tentativa do inimigo de destruir meu lar prevalecerá. Senhor, eu consagro este jejum diante de ti, que ele suba como um incenso puro e que mova teu braço, que abra caminhos, que acelere as respostas e que decrete a minha vitória. Eu profetizo, Senhor, o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus plantou, ninguém arranca. O que Deus prometeu, ninguém impedirá. Eu declaro restauração, reconciliação, cura, verdade, libertação e alinhamento espiritual. Que o Espírito Santo vá onde eu não possa ir, faça o que eu não posso fazer e transforme o que eu não posso tocar. Senhor, eu te agradeço, porque enquanto eu jejuo, o céu guerreia por mim. Eu descanso em ti, eu confio em ti, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor receba o nosso jejum e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.